Queridos irmãos, queridas irmãs, e os que nos acompanham pelas mídias sociais, sejam muito bem-vindos a mais um estudo evangélico doutrinário aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor. Estamos falando em Pouso Alegre. A mensagem evangélica de hoje é a parábola A Rede. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50. Inicialmente, façamos uma prece para que Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão maior, os benfeitores aqui presentes e em suas casas presentes, possam nos orientar, nos inspirar e nos conduzir ao estudo ao qual nós nos propomos. Esteja conosco, Senhor. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. A parábola da rede nos fala do momento de mudanças que a humanidade passa devido à lei do progresso, uma transformação moral. Lembramos que a parábola é uma narrativa, uma história alegórica, curta, de um assunto que deve ser conhecido. E as parábolas evangélicas de Jesus, nós sabemos que ele estava num ambiente agropastoril e marítimo. As parábolas dele sempre vão por esses temas. Hoje é um tema marítimo, de onde ele estava com os discípulos. E o texto de Mateus diz: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, mas os ruins lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus nos está mostrando a escolha que é feita. Rodolfo Caligares nos explica: é o fim do mundo velho, com suas confusões, suas discórdias, seus convencionalismos, suas iniquidades sociais, seus ódios, suas lutas armadas, e o advento de um mundo novo, sob a bandeira da verdade, do bom entendimento, da lisura de caráter, da equidade do amor, da paz e da fraternidade universal. Nós podemos ver que, por essa explicação de Caligares, essa mudança que está havendo no mundo e que vem acontecendo desde que Jesus nos explicou. E Kardec, em A Gênese, diz que é o fim de um ciclo evolutivo da humanidade terrena, com o desaparecimento dos usos, costumes e instituições contrárias à moral e à justiça. Já Kardec já nos mostra que é em busca da moral e da justiça essa transformação. A humanidade, continua Kardec, já realizou muitos progressos. Os homens chegaram a resultados que jamais tinham alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Falta ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo, nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, que eram boas para certa época, mas que agora são insuficientes para um estado transitório e que seriam um entrave no momento. Os homens, além de desenvolver a inteligência, precisam de elevar o sentimento, e para isso é necessário destruir o egoísmo
e o orgulho. A parábola diz: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Essa rede, quando é lançada, nós sabemos que existem muitos tipos de redes e que apanham todo tipo de peixe. E Eliseu Rigonati, em O Evangelho dos Humildes, explica que a expressão reino dos céus, muito usada por Jesus no Evangelho de Mateus, tem dois sentidos: o sentido objetivo e o sentido subjetivo. No sentido objetivo, ele mostra o mundo exterior, o universo. Então, o reino dos céus são os lugares felizes do universo. São os mundos regenerados, os mundos felizes e os mundos divinos. Agora, no sentido subjetivo, o reino dos céus é a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a suavidade do coração, a calma interna, a fé viva em Deus. Tudo isso vindo da perfeita compreensão das leis divinas e de completa submissão à vontade do Senhor. Quando nós nos transformamos interiormente, nós estamos vendo a expressão no sentido subjetivo. A religião tradicional, essa da qual muitos de nós viemos, costuma mostrar os céus como um lugar específico, como um lugar geográfico, a ser conquistado depois da morte, de acordo com a conduta moral durante a existência física. Mas para nós, espíritas, o reino dos céus é um estado de alma, reflexo da soma de caracteres positivos que já temos e executamos na existência. As religiões costumam mostrar e traduzir o reino dos céus como viveu bem, deu as esmolas, deu o dízimo, tem um lugar reservado no céu. Para nós espíritas, esse reino dos céus é a nossa consciência, é o nosso estado íntimo. Se nós vivemos praticando a caridade, nós encontraremos o reino dos céus. Na parábola, o reino dos céus é comparado a uma rede. Não se trata de uma rede enrolada e encostada, sem utilidade, mas de um instrumento em perfeita condição de uso, que é lançado ao mar com técnica e sabedoria. Lançar envolve trabalho meticuloso, operação inteligente e bem direcionada. Nesse sentido, a rede deve estar sempre pronta e bem cuidada, apta para o trabalho. Alguns pescadores costumam deixar essa rede bem conservada, para que quando for jogada, ela esteja pronta para recolher toda espécie de peixes. Mas a rede de amor, representada na parábola, é a lei de amor. A rede representada na lei da parábola é a lei de amor, inscrita por Deus em todas as consciências. E os peixes de todas as espécies apanhados por ela são os homens de todas as raças e de todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras. Quando é lançada esta rede, nós somos os peixes que serão apanhados. De um lado está a rede a ser lançada, do barco, e do outro o mar, precioso celeiro de onde pode surgir elementos valiosos. O barco é a nossa posição na vida. A lei de amor, representada pela rede, nos oferece os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida com segurança. Esses instrumentos são a inteligência, a saúde, a palavra, os recursos financeiros,
o aprendizado, a família, os amigos, o apoio religioso e por aí afora. São elementos que, se bem aproveitados e aplicados, poderão suprir o nosso espírito, dando-nos sustentação para atingirmos a novos patamares de progresso. A rede é lançada num plano onde vale a diversidade, no mundo que, além de escola, é também fonte inesgotável de recursos, onde se pode capturar auxílio de toda a natureza. Quando essa rede lançada, essa rede de amor, vai pescar muitos de nós. A arte da convivência pacífica demonstra que é importante saber qual é a condição espiritual das pessoas que nos são apresentadas, trazidas ao nosso barco existencial. Dentre elas encontramos as de caráter digno, de caráter ilibado. Outras, mais despreparadas, ainda estão presas aos interesses materiais. Algumas já se identificam com os processos de melhoria espiritual. É lógico que todos os que compartilham a jornada de nossa vida devem merecer compreensão e serem vistos como irmãos. Devemos estar sempre atentos ao que cada pessoa tem a nos oferecer. É natural que quando nos apresentam pessoas, nós já tenhamos entre nós e essa outra pessoa uma certa simpatia ou uma antipatia. Vem de longe, às vezes é instantâneo. Mas aí nós já estamos separando, fazendo o que essa parábola nos diz, fazendo essa escolha. Aquelas pessoas que já têm um nível moralizado alto, é mais fácil nós simpatizarmos com elas. As de nível moralizado mais baixo, nós já temos uma certa antipatia para com elas. Mas nós devemos, assim como é separado os bons dos maus, nós vamos também deixar em quarentena essa pessoa, essa amizade que acabou de nos ser apresentada. Vamos trabalhar para melhorá-las. Ainda que guiados pelos valores da moralidade e do conhecimento, temos a liberdade para agir, fato que define a nossa conduta diante da sociedade. O correto é seguir as diretrizes do bem, realizando escolhas acertadas, observando com atenção as pessoas e os acontecimentos. E Emmanuel nos orienta: observa ao redor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior. Habitualmente, ameaçada pelo assalto das trevas, sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos planejar, organizar, fazer sem Deus. Mas é bom lembrar que Deus também espera por nós. E a rede estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Reunidos os valores evolutivos desta pesca simbólica, a rede é puxada a fim de dar início ao esforço seletivo, isto é, rotina na condução da existência. A cada momento fazemos nossas escolhas. Agindo nas mais variadas frentes.
pela seleção de companhias, situações, interesses e desejos. Em consequência, nos deparamos sempre com os resultados do uso do livre-arbítrio, positivos ou negativos, de acordo com o exemplo que eu citei acima. Nós reunimos os valores. Os pontos positivos são vitórias espirituais que nos fazem subir mais um degrau na escala evolutiva. Os resultados negativos serão lançados fora, no mar da existência, para que ocorram as devidas correções no momento apropriado, determinado pela lei de causa e efeito. Essa lei nos acompanha e, através dela, nós fazemos as nossas escolhas. Essa é uma contextualização da parábola no plano individual. A cada um de nós fazemos essas escolhas. Mas o processo de seleção, simbolizado na triagem dos peixes bons e ruins, que o texto evangélico especifica, pode ser aplicado às transformações que coletivamente acontecem na humanidade. Nós podemos acompanhar a pandemia que houve e está sendo um processo seletivo. Nós podemos acompanhar nos tsunamis, nos furacões, nos desastres automobilísticos, muitas mortes coletivas. É a escolha que se é feita, a rede foi lançada, está sendo feita esta triagem entre os espíritos bons e maus. Kardec continua em A Gênese. Mostra que a Terra experimenta transformações físicas que a ciência comprova e que tornaram a Terra habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. De duas maneiras se executa esse duplo progresso: uma lenta, gradual e insensível. Outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados ao livre-arbítrio dos homens são fatais em seu conjunto. Nós podemos observar que existem as agitações, as convulsões que passam o planeta. Um vulcão, um tsunami, são bruscas essas mudanças, mas acontece uma movimentação também lenta que nos prepara para o futuro. Devagar nós estamos chegando cada vez mais ao nosso aperfeiçoamento. As manifestações, agitações físicas e morais que assolam o planeta são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa. É preciso muita prudência no agir, uma vez que as redes do Evangelho foram lançadas a tempo. Se nos mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecidos pela doutrina espírita, não há razão de temermos os acontecimentos futuros. O bem prevalecerá na terra. Jesus nos orienta: pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se abrirá. Emmanuel, mais uma vez, nos orienta e esclarece: pedi, buscai e batei. Estes três imperativos da recomendação de Jesus têm um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de conversões sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias
e hábitos cristalizados. É necessário desejar a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Depois, é imprescindível fazer um esforço seletivo. O campo está repleto de solicitações inferiores. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. A parábola diz: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. No primeiro olhar, a gente pode perceber que esse versículo nos sugere que somos destinados a aguardar o momento da consumação ou o julgamento final, sempre de sentido punitivo. Mas a consumação dos séculos é de natureza evolutiva. Significa o fim de um período e início do outro, marcados pelas inevitáveis transições. Os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar perturbações serão excluídos para o bem reinar na terra. Deus permitiu que eles, os espíritos maldosos, permanecessem o tempo que precisavam para se melhorarem. Mas chegado o momento em que o globo terrestre tem de ascender na hierarquia dos mundos, ele será proibido como morada a encarnados e desencarnados que não aproveitaram os ensinamentos que precisavam receber. Serão exilados para mundos inferiores, como vieram para a Terra os da raça adâmica, substituídos por espíritos melhores. Jesus, como governador do planeta, presidirá e preside essas transformações, auxiliado pelos seus servidores diretos, os espíritos puros, citados como anjos na parábola. Esses prepostos celestiais, por sua vez, contam com o apoio de espíritos esclarecidos, benfeitores e entidades amigas, que assumindo missões e compromissos, como encarnados ou desencarnados, saberão aliviar dores, administrar perturbações e conflitos. Nós sabemos que, numa conversa há pouco, Bezerra de Menezes trabalha no plano espiritual, é espírito de alta envergadura, ajuda a fazer esta seleção. Nós sabemos que, já encarnados, está Emmanuel. Pelo que foi dito, está por volta de 20 anos a 25 anos, reencarnados no estado de São Paulo. Então, entre nós, tem muitos espíritos benevolentes, tanto encarnados quanto desencarnados. Vai ser fácil distinguir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzam. Ainda que tragam consigo o brilho da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso grau da nossa evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E os espíritos superiores ocultam
a própria grandeza para nos guiar no aproveitamento das possibilidades em nossas mãos, sem ferir-nos. Fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nosso anjo de guarda, nosso mentor, é um espírito mais evoluído que nós. Muitos de nós percebem a presença dele, muitos não percebem, mas ele está sempre nos intuindo para o nosso bem. E a parábola termina: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. A humanidade terrestre passa por ocorrências difíceis, vivendo sob o impacto de dores e de sacrifícios. A felicidade não é a ausência de dor, mas a compreensão da dor. O pranto e o ranger de dentes são as provações amargas que os espíritos endividados deverão passar. O fogo depurador das reencarnações separadoras, determinado pela lei de causa e efeito, vão reajustar a marcha evolutiva. O momento de transição por que passa o planeta caracteriza-se por uma aferição de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados, sim, por prantos e ranger de dentes, necessários ao processo de transformação da humanidade. Nesse sentido, é preciso aprender a glorificar as tribulações, evitando lamentá-las. Recordemos que a aflição produz fortaleza e paciência. E ninguém encontra o tesouro da experiência no brejo da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo o seu curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos abre. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com o Cristo é acompanhar as suas pegadas, evitando o desvio traiçoeiro das sombras. No nosso planeta de provas e expiações, em que está havendo essa pesca, a separação dos bons e dos maus, nós vamos nos caracterizar por sermos bons ou nos desviando dos caminhos por sermos maus. A rede já foi lançada há muito tempo e nós estamos fazendo as nossas escolhas e também sendo escolhidos. Os bons permanecerão na terra, como disse Jesus. Os dóceis herdarão a terra, os dóceis e pacíficos. Para atingir essa docilidade e essa mansidão, é que nós estamos aqui em processo evolutivo. E o pranto e ranger de dentes. O pranto é quando nós suportamos as nossas provas com resignação. E o ranger de dentes é quando nós, através dessas provas, nós lamentamos. Lamentamos, amaldiçoamos e somos candidatos a voltarmos em novas encarnações para repararmos o mal que nós já fizemos. É essa a escolha que a rede faz entre os bons e os maus. Eu agradeço a atenção e agora nós elevamos o nosso pensamento em agradecimento a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, pelos estudos que nós participamos.
Deus nosso Pai, imbuídos do Teu amor, nós agradecemos nesse momento. A condição de estarmos aqui e aprendermos um pouco mais dos ensinos de Jesus. Permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.